Fala pessoal, hoje eu fiz algumas alterações aqui no áudio, então vocês vão perceber que está um pouquinho mais alto. Pretendo dar prosseguimento aqui em relação à série de vídeos e essa série ela é um tanto complexa porque ela vai envolver alguns raciocínios que se a gente não tiver consciência do trabalho de alguns autores ou pelo menos de alguns elementos do trabalho de alguns autores, vai ficar, vamos dizer assim, um tanto vago, né? Ou pode ser até excêntrico, né? Que está sendo proposto ali, quais são as associações que eu estou fazendo. De certo modo, isso pode parecer um tanto excêntrico, mas quando a gente observa a obra de alguns autores dentro da psicologia que já determinaram para nós que isso é algo perscrutável, né, que pode ser entendido, que pode ser observável e que pode ser inclusive padronizado, pode ser estatizado ali, como se isso sempre tivesse ocorrido em determinado momento ou como se isso pertencesse, né, a um padrão estatizado aos seres humanos. Então é isso mais ou menos que esses psicólogos vão determinar para nós, né? Eu só vou pegar a obra de dois autores aqui para que eu possa embasar os meus conteúdos, além do que eu explico dentro dos próprios slides, né, que eu vou mostrar para vocês. Mas também, além disso, vamos definir duas coisas aqui que são a questão do consciente e do inconsciente. Então, quando a gente está falando de consciência num todo, inclusive até mesmo um dos temas principais ali da minha investigação é concentrar tudo isso na consciência, né? Então, a gente pode ver que tem estratos que a gente pode observar com facilidade da nossa consciência e outros estratos que não. Tem coisas lá no fundo da nossa consciência que pertencem a algo que, por exemplo, Carl Gustav Jung, ele falou ser o inconsciente, né? Então, o inconsciente, ou aquilo que Freud também chamava de ID, mas é um núcleo, uma profundidade daquilo que a gente concebe sendo a nossa consciência, que inclusive tem muitas mecanicidades que a gente muitas vezes pode achar ruim ou não consegue se livrar, mas são mecanicidades instintivas, né? Aquilo que vem por reflexo que você não consegue determinar ou que não consegue muitas vezes conter, pertence ali à parte nuclear da nossa consciência. Então, isso seria o que está inconsciente, ou seja, o que está fora da nossa zona de acesso, que a gente não consegue trabalhar. Por exemplo, recortes ali, muito antigos da nossa vivência, que já foram completamente ofuscados ali pela nossa vivência atual. Então, conforme a gente vai vivendo a nossa vida, vários estratos são sendo colocados nessa consciência, né? E os estratos que estão mais internos, eles vão se afunilando mais ainda, né? Vão ficando fora da nossa linha de percepção. Então, essa linha de percepção que a gente acaba deixando de muitas coisas da nossa vida, elas ficam ainda presentes dentro de um núcleo inconsciente. Esse núcleo inconsciente ele determina muitas mecanicidades na nossa vida. E é sobre isso, muitas vezes, que o Jung está se referindo, né? Falando que, por exemplo, existe uma questão chamada de arquétipos, que são quase como perfis ou como símbolos específicos que determinam as nossas ações por debaixo dos panos, porque eles ficam gravados nesse inconsciente, e o inconsciente, ele muitas vezes vai emanar saliências ou dar ali, vamos dizer assim, uma uma moldada naquilo que está sendo projetado de dentro dele. É claro que a gente tem ali um filtro do consciente, então muitas coisas do inconsciente elas não se elevam e deixam as periferias do nosso corpo, né? Porque a gente acaba contendo antes de esboçar alguma reação como tal, que às vezes não é muito positivo, que é só uma reação que a gente esboçaria por mecanicidade. Então a gente consegue conter muita coisa, mas muita coisa não é contida, muita coisa é sublimada, inclusive, né? Então a gente acaba executando outras coisas para que a gente não execute aquilo que sairia do inconsciente da maneira que ele realmente está sendo demonstrado a nós na nossa percepção de ação, né? Então a gente tem um estímulo, esse estímulo ele passa pelo nosso consciente, entra no inconsciente, busca uma reação, volta para o consciente e aí sim a gente esboça uma reação. Mas isso pode ficar um pouco vago, né? Se eu explicar dessa maneira. Para isso seria melhor a gente já adentrar no assunto, né? Então, só antes de adentrar no assunto, também digo que muitas táticas de manipulação dessas camadas, né, entre o que está consciente, o que é um objeto da nossa percepção, como o nosso
nossas vias sensórias, né? O objeto está na nossa frente, às vezes que a gente consegue observar, ouvir ou sentir de algum modo. Esse objeto, muitas vezes, ele não tem um problema em ser recebido da maneira que ele é recebido, mas quando ele é produzido, muitas vezes por um ser humano, ele vai carregar outros tipos, vamos dizer assim, de mecanismos. Então, mecanismos que já são condizentes à própria produção humana. E dentro desses mecanismos, a gente pode observar alguns métodos de condução também, como eu disse, duplos símbolos, isso que a gente já vem estudado há um tempo. E dentro desses duplos símbolos, se precisa, né, de uma metodologia para que eles simplesmente adentrem ali, né, no senso comum. Para isso, tem muitos métodos, né? A programação neurolinguística, a hipnose, mensagens subliminares. Então, tudo isso a gente pode abordar em um outro momento, mas nesse momento, o que eu preciso salientar é a importância de forçar ali os símbolos a passarem pela consciência de uma maneira mais de uma maneira mais ponderada ou reflexiva, né? Para que ela tenha um pouco mais de impacto quando ela passe pela zona consciencial, ou a zona que realmente se refere ao que está sendo consciente, ou que está sendo conscientizado. Então, por exemplo, você ter um estado de letargia na passagem do objeto para que você possa o observar melhor. Então, se ele passar muito rápido pela sua zona de consciência, você mal consegue observar o que é aquele objeto, porque já vem outro, né? Então, já assim, a consciência das massas, ela está sempre sendo preenchida por objetos muito transeuntes, muito rápidos, né? Então, toda hora aparece uma coisa, mas já aparece outra, e aí você não consegue focar nos objetos per se e analisá-los. Então, quando você tem uma reflexão maior sobre cada um dos objetos, dos itens da realidade, eles acabam tendo essa profundidade e aí revela, né, o que estava pensando ali no seu inconsciente, que estava trazendo e esboçando, inclusive, reflexos que você nem determina, mas que você simplesmente faz por mecanicidade e porque já há muitos símbolos encaixados ali para determinar essas ações. Bom, mas para isso a gente precisa falar do que seria um perfil, né? Então, continuando, né, nesse duplo sistema, na indústria das massas, que é o ilusionismo noológico, como eles estão tentando, de certo modo, ali fazer, não digo enganar totalmente, mas é claro, né? A gente acaba tendo essa visão extremada também do propósito dos agentes. No entanto, a gente sabe que pelo menos impactar ou influenciar uma tendência, isso é claro, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. E muito bem executado, inclusive, hoje em dia a gente tem ali toda essa condução quase que proporcionalmente simétrico ao que eles desejavam de fato, pelo menos pelo que tem sido disseminado dentro das teorias, das filosofias ali que são propostas por estes grandes agentes, né? Ou pelo menos pelos teóricos dos grandes agentes. E o que que a gente vê ali que tem uma conexão simbólica muito precisamente em toda essa disseminação, e é um exemplo que eu vou dar aqui, que é o perfil do trickster, né? Então, o trickster, como eu tinha falado no episódio passado, é uma coisa que vai surgir aí, que ele é basicamente um perfil. Para que a gente entenda o que são perfis, né? A gente é, primeiro precisa saber que isso está atrelado à personalidade humana. Não que isso não pertença a objetos na realidade. Os objetos na realidade eles são demonstrações de como isso pode ser pareado à personalidade humana. Afinal de contas, a gente determina primeiro a partir de nós mesmos aquilo que a gente consegue conhecer. Então, vou dar um exemplo, né? Por que que a gente tem muita pareidolia ou apofenia, né? Então a gente vê dados aleatórios e começa a moldar mais ou menos ali o que a gente conhece. Por exemplo, um rosto, a gente vê um rosto na nuvem, um animalzinho na nuvem, um rosto na frente de um carro. Por que que a gente faz isso? Porque isso parte daquilo que a gente conhece. Então a gente reúne os elementos que a gente não conhece e tenta mais ou menos colocá-los num padrão discernível a outros símbolos que já estão presentes no nosso inconsciente ou mesmo na zona da consciência, que é mais discernível, que é mais fácil de se trabalhar. Então a gente faz isso automaticamente, não precisa de esforço para realizar isso. E o perfil é a mesma coisa. Então, quando a gente olha na realidade, a gente vê que a realidade não somente pelos seres humanos, por parte dos seres humanos, mas por parte dos elementos que se coordenam
nessa forma ao ser humano, tem perfis. O que que é um perfil, né, para todos os efeitos, a um ser humano? É um papel ou uma máscara para se modular respostas transacionais. Então, vamos por partes aqui, né? É um papel ou uma máscara. Então, é um papel social. Imagina que você tem um trabalho e você também tem uma família em casa. Você não vai executar o mesmo papel nos dois lugares, né? Primeiro você precisa estar lá no trabalho, aí depois quando você volta para casa você não vai reagir com o seu cônjuge ou com os seus filhos ou com outras pessoas que estão na sua casa da mesma maneira que você reage com o seu chefe. São papéis. Então, esse papel, ou essa conduta, ou esse comportamento, ou atitude que você tem que adotar, ele está muito relacionado a uma máscara que você coloca para modular respostas. Então, você quer que tenha uma resposta ali, e é por isso que você coloca esse determinado personagem, né? Não é uma falsidade, mas é uma adequação fenomenológica. É muito importante que a gente entenda isso. Não é como se a pessoa quisesse falsear a realidade. Ela não pode agir do mesmo modo com situações diferentes. Isso é a vida, né? A gente não, não dá para você ser 100% a mesma pessoa com todos os campos da sua vida, porque isso significaria que você está sendo falso. Isso é ser falso de verdade, é você se impor a sua vontade de fato, falseando ali os aspectos que precisam de uma necessidade de complementaridade, né? Então, o fenômeno que está ao seu redor, ele precisa que você haja de acordo com ele, e não que você imponha a sua vontade sobre ele. Isso seria mais ou menos falsear a realidade. É isso que esses grandes agentes estão fazendo, eles estão impondo uma vontade, mas não é isso que a gente precisa fazer, e o papel, ele determina isso, né? Então, esse perfil, ele vai fazer com que a gente encare também vários módulos da nossa vida para que a gente consiga respostas, né, que são eficientes, eficazes ali, né, ou melhor dizendo, consiga uma eficácia, uma eficiência dentro dos objetivos que a gente estipula naquele campo, ou com aquele perfil, né? Não, naquele campo eu coloco aquele perfil, naquele outro campo eu coloco aquele outro perfil. São máscaras, né? Mas não num sentido muito negativo ou pejorativo, né? É mais um módulo ali. E por que que é uma resposta transacional? Isso a gente vai ver ali com um autor, né, chamado Eric Bernet. Então ele tem para nós ali o que a gente chama de transacionalismo. É uma ideia de que na vida social, todos os seres humanos eles já querem, a partir do momento que eles começam a construir, né, suas bases de expressão ou de linguagem propriamente humanas, né? Então, quando eles conseguem perceber que interagindo com a realidade eles conseguem determinadas respostas aos estímulos que eles estão oferecendo, né? Que os seres humanos estão oferecendo, por exemplo, um bebezinho que ele está começando a formar suas bases ali, ele começa a perceber que se ele tiver um estímulo tal, tem uma resposta tal da mãe. Então, um determinado estado do ego começa a se formar ali, que é o estado do ego criança. Depois ele fica adulto, né? Então, outro estado do ego se forma, que é o estado adulto. E, por assim dizer, quando ele evolui a um padrão moral que já é acima do adulto, ele já tem, vamos dizer, conceituações básicas pelas quais ele não consegue mais fugir, aí ele já se torna um estado do ego pai, né? É como você ter os seus princípios, então você já não curva mais os seus princípios, né? Mas quando você está no estado do ego adulto ainda, você teria ali somente uma necessidade de conhecer a realidade e não está muito bem formado. Quando está no criança, só simplesmente adere. Então são coisas ali no estudo de Eric Bernet. Ele diz que estados do ego determinam também os tipos da resposta que a gente vai ter. Então, uma resposta mais parecida com uma resposta de uma criança, tanto ações com atitudes como com falas. Isso daí pode sempre ser encaixado dentro de um estado do ego que é, né, responsável por um órgão específico ali da nossa mentalidade, que seria a nossa arqueopsique, né? Então, a parte mais velha da nossa mente, que é o núcleo lá a parte dos traumas, essa que dá os estímulos, dá as respostas aos estímulos como uma criança a esses campos. Então, toda essa parte desse estudo é muito interessante, do Eric Bernet, porque ele vai conseguir determinar também algumas outras coisas que a gente vai ver, como os tipos de perfis, né? Então, esses tipos de perfis que também fazem parte ali de uma transação, a transação, para todos os efeitos, dentro do que Eric Bernet estabelece para nós, é essa, vamos dizer assim, esse spin, esse giro entre estímulo e resposta, né? Então, quando você
promove uma ação na realidade ou demonstra uma expressão para a realidade, a própria realidade ou aquilo que está sendo um interagente, ele retorne para você. Tem que ser dois seres humanos, né, para que a gente tenha ali uma troca de funcionalidades, né? Então, quando você dá um estímulo, vai ser retornado uma resposta. Então, isso seria uma transação. E com a transação é revelado que tudo são jogos na realidade. Afinal de contas, em todos os vínculos sociais se espera obter alguma coisa, mesmo que seja algo negativo, mas mesmo assim se espera obter algo de qualquer estímulo que é depositado. Então, qualquer coisa que a gente faz na realidade, quando está sob a visibilidade de outras pessoas, a gente está compartilhando um jogo social, né? Então esse jogo ele é muito complexo e ele é sutilizado muitas vezes. Então mesmo que não pareça, esse jogo ele está aí. A partir do momento que dois seres humanos eles estão presentes no mesmo lugar, os jogos de transações eles já começam para que conversas sejam formadas, para que alianças sejam formadas, ou para que conflitos sejam desenvolvidos, qualquer coisa do tipo, né? Mas todo esse relacionamento entre dois seres humanos, ele pode ser esboçado em jogo de transações, né? Então, transações eh, de conversas, transações de atos, ações, né? Então, eh, quando ele começa a falar para nós de perfil, ele diz mais ou menos um perfil de ação, né? Então, esse perfil de ação ele é quase como se fosse um perfil onde você se coloca numa posição de vítima, de perseguidor ou de salvador. Então, só tem essas três posições mais ou menos ali no que um contexto de uma transação vai se referir. Então, partindo de um para o outro, né? Então, você está sendo vítima, você está sendo perseguidor, você está salvando algo, né? Então, isso são perfis. E o perfil do trickster, ele parece muito o perfil de um perseguidor. A gente vai entender o porquê. Porque ele determina ali coisas que muitas vezes não são necessárias. Então, ele trabalha com a falta de necessidade. Isso a gente vai entender também. O trickster, eu vou explicar um pouco mais sobre essa palavra, né? Mas, mas só finalizando aqui sobre a relação do perfil, os perfis, eles são emulados pelo inconsciente, eles tendem a demonstrar ali uma naturalidade. Porque realmente quando a gente está observando as pessoas atuando naturalmente de maneira ali totalmente relacionada ao que elas estão realmente querendo, mas muitas vezes esse querer ele não passa pelo filtro da consciência, então você vê que a pessoa está agindo de maneira completamente livre, né? Então, quando você vê isso, muitas vezes ele parte ali de algo que está no inconsciente, né? Ele está simplesmente se mostrando e essa amostragem ela causa uma sensação de naturalidade, né? E em contrapartida, aqueles que eles saem, vamos dizer assim, aqueles perfis que eles saem ou partem de uma decisão consciente, eles tendem a ser considerados como artificiais. Então, por que eles tendem a ser considerados como artificiais? Porque você está já promovendo uma ação para esperar um resultado. Então, tem coisas que, às vezes, por exemplo, transações que você está fazendo, você não tem consciência disso. Simplesmente você está, o seu próprio inconsciente ele está esperando um resultado. E outras, conscientemente, você faz para esperar um resultado. Então, tem a diferença, né, entre essas duas coisas. E o primeiro, né, do inconsciente, que parte do inconsciente, ele é visto como algo natural, como algo que é insto ao ser humano. Enquanto o outro não, o outro seria artificializado. Mas eu mostro como, na verdade, ambos eles podem ser é, bem ou mal utilizados e também como pode servir ali, qualquer um deles pode servir a uma perseguição, uma vitimização ou mesmo a uma salvação, de acordo ali com os perfis que são estudados por Eric Bernet, né? Então, a gente já deu uma breve introdução aqui. Acredito que eu vou dividir em duas partes para não ficar tão cansativo para quem está observando. Afinal de contas, é um conteúdo extenso. E eu trago aqui, né, no finalzinho só, o livro, né, do Eric Bernet, para que vocês possam dar uma vislumbrada. Análise transacional em psicoterapia é onde ele vai dar as cartadas iniciais aqui, ou pelo menos os fundamentos mais básicos, para que vocês possam conhecer ali o trabalho na completude. Então, saber, por exemplo, questão
dos estados do ego, dos órgãos respectivos ali aos estados do ego e também até mesmo ali uma questão de transações, de como elas funcionam e também dos jogos, né? Jogos são muito importantes, mas ele não tem muito nesse livro. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem a questão dos órgãos, dos estados do ego. E, por fim, aqui, como eu posso demonstrar para vocês uma transação, as transações elas são estudadas por ele nesse modo aqui. Deixa eu ver. Assim. Então, é muito interessante, né, como ele coloca a pesquisa dele dentro desse âmbito psicológico. Utilizo bastante dessa tendência dentro do estudo da psicologia para afunilar ali muitos dos raciocínios que eu tenho, inclusive fundamentando eles junto com a fenomenologia de Edmund Husserl. Então, tem coisas ali muito complexas que teriam que ser, vamos dizer assim, evidenciadas, mas nesse momento não é para isso, né? Eu só estou colocando algumas bases para que sirvam ali de pontos para que vocês ancorem ali o pensamento. Então, sabe, veio disso daqui. Pode ser que tenha esse estudo aqui que analise melhor o que está sendo passado. E quando a gente fala de, por exemplo, arquétipos ou mesmo do trickster, seria interessante também dar uma olhadinha ali e conferir o trabalho do Carl Gustav Jung, né? Então, esse livro aqui, o Aion, que é um estudo sobre o simbolismo do si mesmo, né? É um livro muito interessante. Ele também vai nos demonstrar ali algumas características destes arquétipos, né? Algumas características destes, vamos dizer assim, desses módulos que a gente carrega dentro de nós, que são preenchidos de vários simbolismos para determinar funções na nossa vida. Então, a função que a gente vai falar aqui é a função de um brincalhão. É por isso que a gente está falando dos tricksters. Então, fiquem atentos ali, porque ainda vou colocar um outro vídeo que vai fundamentar tudo isso. É, eu tinha a noção de que só essa introdução já daria um vídeo, então vamos ficar para a próxima, né? Então, até mais, fiquem atentos e provavelmente semana que vem tem mais. Falou, pessoal.